Olá, seja bem-vindo ao vídeo tutorial de Fireworks. Em nossa primeira videoaula, iremos mostrar algumas facilidades do Fireworks. Para iniciarmos um projeto, clique na opção Fireworks Document, PNG. Escolha a área de desenho ou o tamanho do palco que deseja criar. Irei utilizar 1000 por 500. Agora, irei mostrar para vocês a ferramenta de texto. Ao clicar nessa ferramenta e clicar na área de desenho, é possível escrever textos. Por exemplo, ao criar a palavra, note que na barra inferior do Fireworks aparecem os controles do texto. Sempre que eu estiver com a ferramenta de seleção clicada sobre a palavra, essa barrinha irá aparecer. Ou quando eu estiver com o mouse clicado sobre a palavra onde aparece o cursor de digitação, também irá aparecer essa barra de ferramenta que controla as propriedades do texto. Eu posso continuar digitando aqui dentro dessa caixa de texto, posso trocar a cor, por exemplo, do objeto, no caso dessa palavra, né? Posso selecionar uma outra letra e pintar de outra cor, por exemplo. Posso falar que essa letra aqui talvez seja maior, então aumentando aqui o tamanho nessa caixinha aqui de tamanho. Então eu selecionei a letra, aumentei o tamanho e cliquei aqui fora. Pronto, a letrinha aumentou. Ou eu posso também digitar com o teclado. Digitar aqui, ó, 85 e dar um Enter, que ele vai surtir o efeito no objeto. Outros efeitos que você pode conferir aqui é negrito. Então eu posso deixar negrito, tirar negrito, itálico, sublinhado. Alinhamentos, no caso de você ter, por exemplo, uma quebra de linha aqui, ó, você pode estar alinhando, ó, centralizado, à direita, justificado quando for um texto maior. No caso, por exemplo, Web Design e Informática. Por exemplo, ó, vou deixar aqui justificado. Pode notar que está um pouco separado mais do que o normal. Alinhado à esquerda, deu uma juntadinha, nem é meio imperceptível quando a gente tem textos pequenos. Por exemplo, se você quisesse colocar essas letras um pouco mais distante, eu vou colocar alinhado à esquerda. Então aqui nessa parte aqui, ó, o AV aqui é a distância de uma letra da outra. Olha só, consegui deixar um pouco mais espaçado uma sílaba da outra, uma letrinha da outra. Sílaba não, né? Consegui deixar mais espaçado uma letra da outra. Então eu posso aumentar aqui e deixar um pouco mais espaçado. Aqui é a altura do texto. Então eu posso clicar aqui, ó, aumentar a altura em relação a outra palavra que está no parágrafo de cima, né? Então, como eu tinha uma linha só, você não vai perceber isso, mas se você der um Enter nesta caixa de texto e cair para a linha de baixo, você vai notar que a altura da linha aumenta e diminui. Vocês viram agora que eu diminuí e não aconteceu nada. Por que isso? Porque para que você veja esse efeito, é necessário que você clique na ferramenta de seleção, clique no objeto e aí sim faça a mudança. Se você tiver com o cursor piscando aqui dentro, não vai funcionar. Ok? Outra coisa que também dá para fazer aqui é a largura do texto. Ó. Posso aumentar aqui, ó, vai ficar mais esticado. Ó. Então aqui eu posso aumentar a largura do texto. Bem pouco usado esse tipo de efeito, mas tá aí para quem quiser aprender a mexer. Então aqui nessa caixinha é a cor. Posso estar trocando a cor do meu texto. Lembrando que se eu tiver com o mouse selecionado a caixinha inteira e clicar numa cor, todas as cores que tiver dentro vão se perder e vão ficar com a cor final que eu cliquei. Então se eu quisesse deixar essa palavra Web Design em laranja, eu teria que selecionar ela e aí sim clicar fora. Mas se eu quisesse pintar novamente esse roxo aqui para uma outra cor, eu teria que selecionar só ele e aplicar a cor, né? Pois se eu clicar no todo com a ferramenta de seleção, ó, peguei a ferramenta de seleção e cliquei aqui e cliquei na cor. Todo mundo vai ficar rosa agora. Então tem que ter atenção para não se perder nessa parte.
Aqui nessa caixinha W e nessa caixinha H é a altura e o comprimento. Então se eu quisesse aumentar aqui, ó, é como se eu estivesse esticando a minha caixa de texto, ó. Pegando aqui e aumentando, ó. Pode notar que lá embaixo muda o valor quando você estica, ó. Então aqui é a posição XY, né? No caso, se você quisesse alinhar na mão, ó, ponto 0, 0 lá em cima, né? Então aqui a caixa XY é posicionamento na tela, né? Aqui é o deslocamento da tela, no caso do parágrafo, né, em relação ao canto do começo do texto. Então se você aumentar aqui, ele vai deslocar, ó, tipo de um parágrafo, né? Um espaço de parágrafo, né? Menos 90 e pouco ele vai deixar negativo, o ideal é deixar sempre 0. Aqui também é a altura do parágrafo, né? Então você também pode regular aqui a altura do parágrafo. E aqui a altura na base do parágrafo, ou seja, na parte de baixo do parágrafo. Se você tiver mais de uma linha, você consegue regular só a parte de baixo. E aqui só a parte de cima. E esse aqui é a altura do texto. É o line height, isso aqui. Ele é a altura da linha e não o deslocamento do parágrafo. Outras opções de texto existem aqui, ó. Aqui tem a borda. Então eu posso adicionar uma cor de borda. Por exemplo, coloquei preto. Vocês não estão... Coloquei preto, vocês não estão enxergando corretamente. Vou colocar um verde fluorescente, talvez fique melhor. Ó, um amarelo. Ó, se eu mudar aqui a cor do fundo rapidamente, vocês vão ver melhor. Olha lá. Então aqui está a cor da borda, né? Posso também trocar a espessura da borda. Você também pode trocar a espessura da borda. Basta clicar aqui na cor da borda e nessa opção aqui, ó, Advanced Stroke Appearance Options. E aí você pode estar aumentando aqui a largura da borda, a espessura da borda, o tipo da borda, se é listrada, se não é, se é com alguns efeitos de textura, né? Qual que é a porcentagem desse efeito em relação ao fundo, tipo de borda, se é pontilhado, se é tracejado, né? Aqui você tem o tipo da borda, então vai depender muito do efeito. Às vezes alguns efeitos não funcionam, tem que testar. Se o stroke, no caso, stroke é borda em inglês, você pode colocar ele dentro da palavra, centralizado e na parte de fora, né? Outside. Fill over stroke, aqui ele preenche por cima da borda, né? E aqui você consegue adicionar, salvar sua configuração de borda para usar mais tarde, né? Ou remover. Então no caso eu vou remover, né? No caso eu não tinha nenhum para remover porque eu não tinha feito, né? Então deu aquele erro. Então no caso eu vou descartar ele e vou deixar aqui, ó, sem preenchimento. Então meu texto está aqui, posso deixar em branco aqui para ficar combinando mais com o fundo. Então é isso. Essa ferramenta texto, quando você clica nela, aparece todas essas ferramentas aqui que você pode manipular. Além dessa opção aqui, no caso, ó, que eu não expliquei, essa caixinha aqui chama Opacity. Então se eu diminuir essa caixinha aqui para 50, você vai ver que o texto fica transparente, ou seja, a opacidade, a transparência do texto total. Então, se eu quiser deixar o meu texto mais transparente ou com um verde mais claro, é só colocar branco e baixar a transparência, que ele vai misturar com o fundo, né? Outra opção que você também tem aqui é o Blend Mode aqui, ó, que você pode estar utilizando para criar um outro efeito. Tem vários efeitos, vou explicar alguns só. Por exemplo, o Rui. O Rui é um efeito de matiz, que ele transforma a cor em outra baseada no fundo. Então se eu colocar aqui, por exemplo, o amarelo, ele misturou o amarelo com o verde e deu essa cor aqui. Então no caso tem vermelho, então o vermelho já não misturou tanto. Então dependendo da cor que você tem no fundo, ele fica um efeito. É bem bacana você fazer esse efeito de Rui com color quando você quer trocar a cor dos objetos, né? Então tem outros efeitos aqui, freeze, tem difference, tem subtract, ó, né, aparece, shore, que é o negativo, né? Invert, ele coloca uma cor invertida, então o inverso do verde é o
rosa, né? E conforme você vai colocando cores aqui, né, ele vai mudando o efeito que você coloca. Então tem que fuçar aqui, testar todos os efeitos até achar um que te agrade. Eu vou deixar aqui a minha corzinha amarela. Pronto, pessoal. Outra coisa que você também pode estar utilizando com texto são esses filters aqui, ó, que são, por exemplo, o mais usado é esse Shadow and Glow aqui, ó, Drop Shadow, que cria essa sombra atrás do texto. E esse aqui é o controlador deste Drop Shadow. Então, no caso, eu posso aumentar aqui, ó, é a distância, né? É o deslocamento da sombra. Aqui a porcentagem, no caso mais forte ou mais claro, é a opacidade aqui da sombra. E aqui é o offset, é o quanto ele está difuso, né? Tá embaçado, tá meio esfumaçado. Então, se eu deixar 0, vai ficar bem sólido. Se eu aumentar aqui, fica mais difuso. E aqui é o posicionamento. Se eu quisesse deixar ele para nesse ângulo aqui, eu regulo o ângulo do Drop Shadow, né? Então aqui eu posiciono esse efeito. Um dos mais usados é assim, ó, 3, 7, alguns porcentos aqui e 270. Posso também digitar aqui na mão do teclado, dar um Enter. Ao fazer isso, ele coloca esse efeito nessa listinha aqui. Se eu quiser modificar esse efeito, eu não preciso vir aqui adicionar de novo. Eu clico em cima dessa opção que ele já me dá a caixinha aqui que eu posso refazer o ajuste. Posso vir aqui e reajustar. Posso adicionar um efeito em cima do outro. Por exemplo, acabei de dar um Drop Shadow. Vou vir aqui no mais de novo. Vou pegar esse Glow aqui, que também é o mais usado. Olha lá, ele colocou uma sombra, só que uniforme, não deslocada. Ela fica 100% em volta do texto, como se fosse uma sombra centralizada. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, amarelo, vou pegar um preto mesmo. Olha só, eu posso aumentar aqui o offset também dela, fica mais embaçado. Esse outro offset aqui, ó, ele desloca o início da sombra em relação ao formato do texto. Então dá a impressão que tem um buraco em volta, como se fosse uma distância entre a letra e o começo do efeito. Tá vendo? Se eu deixar 0, ele começa desde o começo. Então ele fica assim. 1, olha lá, ele começa a clarear mais. E aqui é a distância, né, do esfumaçamento aqui, do smooth. E aqui é o tamanho, né? Se eu aumentar aqui grandão e aumentar aqui, ó, você nem vai, ó, deixar bem clarinho e fica mais escuro. São ajustes. Esses são efeitos. Eu posso inverter, ó. Se eu colocar isso para cima, arrastar e clicar para cima, ele vai inverter o efeito, ó. Se eu colocasse aqui no caso uma outra cor, ó, você ia notar. Olha só, ficou mais vinho, né? Deixa eu colocar um amarelo. Olha só, ficou mais amarelo. Deixa eu colocar um rosa. Olha só, ficou rosa o Drop Shadow e em volta tem o Glow. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Basta adicionar efeitos, ó. Tem vários tipos de efeitos, por exemplo, Blur, Gaussian Blur. Posso embaçar o texto, né? Dependendo do que eu quero fazer, aí eu posso estar embaçando o texto. Eu tenho Noise, que é ruído, ó. Posso colocar aqui ruído, colorido, aí fica desse jeito. Posso colocar Ambles, Inner Ambles, é uma sombra. Eu vou explicar isso aqui numa próxima aula só de efeitos para texto. Mas o interessante é você saber que tem todas essas opções que vocês podem estar adicionando efeitos nos textos. Na próxima aula irei falar só sobre efeitos nos textos. Então até lá, obrigado pela atenção.